médico veterinário, mora em Maraú, aqui na Bahia, né? E coordena o projeto de Coração de Tartaruga. E então seja muito bem-vindo. E como Obrigada. estamos abordando o assunto de meio ambiente na região, achamos muito interessante conhecer o projeto e também entender como se chegou a formar essa ONG aqui na região. Tá bom, com certeza. Professor, eu vou contar. Oi, gente, tudo bem? Boa tarde. Não vi quantas pessoas tem, mas olá, todo mundo. Obrigado pelo convite. É muito bacana sempre falar de conservação ambiental, e ainda mais falando de tartaruga marinha, é bem bacana. Preparei um materialzinho aqui que conta um pouquinho da nossa história, né? Da história do Coração de Tartaruga, como ela se formou, como é que a gente chegou até aqui, o que está rolando, até chegar hoje no ponto máximo né, até o presente momento do projeto, que é um patrocínio da O Boticário, patrocinou esse projeto nosso, que é Conhecendo o Oceano no Rastro da Tartaruga Marinha, que já começou em janeiro e agora para o segundo semestre tem uma série de ações aí que eu vou contar ao longo dessa nossa conversa, tá bom? Vamos lá. Aqui é um resumão da nossa história, né? Então, em 2017, nasce o projeto Coração de Tartaruga. O que aconteceu, né? Quando eu e minha esposa, nós somos médicos veterinários, a gente sempre trabalhou a vida inteira com medicina de animais selvagens. A gente trabalhou quase 10 anos no Zoo de São Paulo, trabalhou lá nos Estados Unidos no Zoo de Dallas. Então, a nossa formação é essa, né? Medicina e conservação de animais selvagens. Quando a gente decidiu sair de São Paulo e vir para Maraú, abandonar aquela loucura daquela vida, a única coisa que ia sustentar a gente aqui era a clínica de cão e gato, né? Que a gente não fazia, mas, enfim, um cachorro é parecido com um lobo, um gato é parecido com uma jaguatirica, e a gente abriu uma clínica para ser o nosso sustento. Então, foi uma opção de mudança de vida. Só que quando ele chegou aqui, eu falei, meu Deus, não aguento, eu preciso trabalhar com algum bicho selvagem, não tem como. E aí a gente foi tateando, entendendo o que a gente poderia contribuir com a nossa formação para, né, começar alguma coisa na região. A gente tentou um projetinho com corais, não foi muito para frente, porque era uma parceria com a prefeitura, e foi quando a gente, em 2017, percebeu que tinha tartaruga, encontrou um ninho aqui, um filhotinho ali, e aí, poxa, por que não tartaruga marinha, né? Um animal tão icônico, um animal tão, que a gente chama de animal bandeira, né? Então, vamos tentar. E aí a gente começou a entender, né, a estudar. Então, a primeira coisa que a gente fez foi um levantamento de dados do que existia na região, e para nossa surpresa não existia nada. A gente já, a gente já tinha uma desconfiança de que não existia ninguém tinha feito nenhum estudo aqui sistematizado com fauna, porque quando a gente foi procurar trabalhar com coral, existia toda a informação da costa brasileira inteira e da península de Maraú era um gap de informação, não existia nada. A gente foi ver isso com tartaruga marinha e sim, existia um gap de informação. Quando o projeto Tamar, há 40 anos atrás, né, percorreu o Brasil, a costa brasileira, para determinar onde eram as áreas importantes para desova, Maraú, como não tinha muito acesso, imagina, 40 anos atrás, o acesso já é difícil hoje, imagina, 30, 40 anos atrás. Maraú ficou para trás. E ficou um gap de informação, de pesquisa, não se tinha nada. Tanto que, né, pelas documentações do Centro Tamar e Semibio, Maraú é considerado uma área de desova esporádica. Ou seja, a tartaruga vem aqui, desova, volta, um ano depois. Não tem. Esporádico é quando não tem um número suficiente de ninhos por quilômetro para ser considerado uma área de reprodução regular. Enfim, aí a gente ficou, né, com aquilo na cabeça, aquela cabeça de pesquisador tentando, né, achar respostas, responder por quê se tem, a gente está vendo que tem, como é que é isso, né?
Bom, aí em 2018 a gente fez uma temporada piloto, pegou alguns moradores que tinham esse interesse, né, em tartaruga marinha, e, ó, galera, para a praia a gente vai procurar rastro de tartaruga, vai procurar a presença delas, não vai ver se tem ovo, se o ninho foi feito completo, se tem ovo, não, a gente vai procurar rastro. Elas estão aqui? Essa é a primeira pergunta que a gente tem que responder. E, de fato, elas estavam. Aí, em 2018, a gente fez uma coleta de dados, deu 100 e poucos ninhos aí ao longo do ano. Isso, né, numa área... Hoje a gente monitora 42 quilômetros de praia e, né, em 2018 a gente fez uma área de 24. Bom, se em 24 quilômetros que a gente monitorou tenha com presença de, né, de gente ali morando na praia, na beira-mar, tem subida, imagina nos outros 24 quilômetros que não tem ninguém morando, é deserto, deserto. São fazendas de coqueirais enormes. Deve ter também. E aí onde a gente foi tentando entender como trabalhar com tartaruga marinha, né? Como é que a gente podia? Era com parceria com o Itamar. A gente falou, oi, Itamar, tudo bem? Tem ninho aqui. Vocês têm interesse? Não, não tem interesse. Puta, não tem interesse. Então, vamos fazer a gente. E isso foi 2018. 2019, a gente, né, começou a temporada, assim, ainda numa espécie de piloto. A temporada é de setembro a março, né? Só para vocês saberem, a temporada de desova, que esse a gente faz muito monitoramento de praia durante essa temporada, às vezes 2 vezes por dia, sempre maré baixa, de noite e de dia. Então, a gente foca a nossa ação de monitoramento de praia durante esse período de desova, que a gente quer proteger as tartarugas marinhas e quer viabilizar a ida dos filhotes para o mar. Tem aquele dado, não sei se vocês sabem, de que a cada 1.000 filhotes que vão para o mar, né, saem do ninho e vão para o mar, um só chega à idade adulta. Então, a cada 1.000, um ou dois só chegam à idade adulta, que é em média aí 30 anos. Os outros restantes, eles vão morrendo no caminho, servindo a cadeia, enfim, ecológica, ou pesca, enfim. Tem uma série de possibilidades que o filhote vai morrendo ao longo da vida. Mas é pouquíssimo, 1.000, um bicho que atinge a maturidade aí, em média 30 anos. Então, a gente começou a trabalhar com essa parte de desova, né? Aí, em 2019, trabalhar a parte de desova mesmo, viabilizar, que tem muito consumo de tartaruga, ainda tem, de ovo e de adulta, que eu vou falar mais para frente, mas em 2019 a gente começou, de fato, a aplicar a ciência em cima dessa, né, dessa história toda com tartaruga marinha. Só que em outubro de 2019, vocês vão se lembrar, teve aquele derramamento de óleo trágico aqui, né? Maraú foi super acometido, foi super sério, foi triste, e eu me lembro até hoje, dia 19 de outubro, chegou o primeiro animal oleado. Chegou na nossa mão o animal oleado. Coincidentemente, nesse dia ainda não tinha chegado o óleo aqui, chegou primeiro o bicho, depois chegou o óleo, 10 dias depois. Chegou esse primeiro bicho oleado, eu olhei para a Damiana, minha esposa, e para a Mônica, que é a coordenadora hoje do projeto. Falei, ó, gente, isso aqui na nossa mão é uma bomba, né? Diante dessa emergência ambiental que está instalada, esse bicho a gente tem que destinar ele para um lugar, né, que faça a despetrolização, ou conversar com o IBAMA e tem que ir para salvar esse bicho aqui. E aí, nessa conversa toda, com o IBAMA, vai para lá, vai para cá, quem vocês são, o que vocês estão fazendo com o bicho oleado, foi, né, o começo dessa história com o IBAMA foi conturbada, mas no fim, o IBAMA solicitou para o Coração de Tartaruga que fosse um ponto focal de apoio, uma base de estabilização dos animais oleados. Então, a gente ficou responsável por receber os animais oleados do sul da Bahia inteiro, sul extremo sul. Então, esses animais que eram encontrados nessa região vinham para cá e os animais que eram encontrados de Salvador para cima iam lá para o Instituto Mamíferos Aquáticos. E a gente era responsável por estabilizar esses bichos. Então, no fim, que recebemos um monte de animais, a gente acabou obtendo a licença
para despatronização, para soltura, a gente conseguiu soltar uma série de animais. E aí, assim, essa coisa do óleo, isso é engraçado falar, né? Foi uma coisa triste e trágica, uma coisa que marcou bastante a gente, me marcou pessoalmente, assim, de uma forma bem importante, foi o que alavancou o Coração de Tartaruga, porque a comunidade virava para a gente e falava assim, e aí? Nessa altura do campeonato, a gente já, né, os moradores já tinham conhecimento do nosso projeto, Coração de Tartaruga, que a gente queria fazer. Eu e Damiana, a gente já tinha uma permeabilidade na comunidade em relação às questões ambientais, que a gente enche o saco de todo mundo aqui, por irregularidades em obra, enfim, a gente é bem pentelho. E aí a comunidade voltou para a gente, né, os moradores falaram, galera, e aí a gente assumiu essa parte de fauna desse desastre, enfim, coordenamos a parte de algumas limpezas de praia, e aí foi onde a gente ganhou, né, uma força, um nome, a gente chamava a comunidade para fazer a soltura dos animais oleados, enfim, era uma coisa muito bonita, que no final foi bonita, né? E aí foi onde a gente deu esse pontapé inicial, e dali, de 2019 para cá, a gente não parou mais. 2019 foi importante porque a gente trouxe para dentro do nosso 2019 para 2020, a gente trouxe para dentro do nosso projeto o pessoal lá do Tartaru. Tartaru é um pessoal que fica ali na região de Piracanga e do Pontal, né, no extremo sul da península, que eles são 3 pescadores que curtem demais tartaruga e fazem essa proteção de ninho do jeito deles, da forma deles, há 15 anos. E a gente falou, pô, vem para dentro do projeto, vocês já têm experiência, e a gente agregou o pessoal do projeto Tartaru dentro do Coração de Tartaruga, por uma questão, inclusive, legal, né, de Cisbio, tudo isso. Então, a gente explicou, ó, o que vocês estão fazendo é legal, mas é ilegal. Então, vocês precisam de Cisbio, vocês precisam disso, a gente pode segurar vocês aqui dentro do nosso projeto. Então, a gente aumentou a nossa área de 24 quilômetros, de 24 para 42. Então, hoje a gente faz a península inteira. Em 2020, a gente integra como braço científico o Instituto Promar de Desenvolvimento Sustentável. É uma ONG que existe aqui há muito tempo, que tem uma escola comunitária chamada Escola Mar-a-Mar. Então, a ideia foi, ó, vocês vão integrar o braço científico e vai ter a Escola Mar-a-Mar, que é o braço educação. Então, hoje a gente consegue fazer a parte de educação com alunos bem bacana por conta dessa integração dentro dessa ONG. E aí o grande X da questão acontece em 2021 para 2022, que é o nosso terceiro ano de monitoramento sistematizado, isso a pedido do Centro Tamar Semibio, que eles falaram assim, ó, para vocês saírem de uma área de reprodução esporádica para regular, vocês têm que pelo menos monitorar 3 anos. 3 anos de dado científico para a gente ver se é isso mesmo, né? E aí a gente está terminando agora o terceiro ano e já é considerado, assim, né? Pelo número de ninhos, já pode se considerar uma área de reprodução regular. Aí a gente entrou com o pedido dentro do Centro Tamar Semibio, ó, nossa área está categorizada como área esporádica, a gente quer mudar para regular. Por causa disso, passou os dados e o pessoal respondeu. Não temos a mínima ideia de como fazer isso. Não temos a mínima ideia. Nunca isso foi pedido na história do Centro Tamar Semibio, a gente não tem ideia como é que a gente vai mudar essa categoria. Então, a gente está nessa pendência que é o nosso grande foco. Quando você muda de categoria, você tem algumas legislações que se aplicam, né? Por você ser uma área de reprodução regular, que hoje a gente não pode utilizar essas legislações, né? Principalmente a pesca, enfim, construções à beira-mar. Então, a gente está torcendo para que isso aconteça, para a gente poder se beneficiar de algumas leis aí. Em 2022, a gente aplicou para na verdade, né, foi finalzinho de 2021 para 2022, a gente aplicou para esse edital da Fundação Boticária, e onde a gente conseguiu um recurso bem legal, que eu vou falar para frente aí sobre o projeto, mas foi
Eita, parece que travou o internet do Rodrigo. Parece que sim. Maraú também não é exatamente o paraíso para as comunicações. Vamos ver se ele consegue voltar. Tá muito interessante tudo que ele está apresentando, né? Pronto. Aí, ele voltou, pelo Voltei. menos. Né? Ele destravou Voltei. e voltou. Pode Voltou, subir, voltou. com todo Que, respeito, que, pode subir descansado. Pode subir. que parte... Uh-oh. Maraú é Maraú, gente. Não é Colina, não. Por aí, Minda, que Juan Martín fez o primeiro mestrado do programa de Zoologia. Não entendi. Se foi nessa área por onde o Rodrigo trabalha, que foi o trabalho de Juan Martín. Foi o trabalho, era o que eu tinha até anotado, né? Realmente, nós precisamos nos comunicar mais, porque aqui na UESC, só do que eu tenho conhecimento, tanto no PPGZO, quanto no PPGSAT, quanto na graduação, tem muito trabalho feito lá para Maraú. Mas é de novo aquela história, as coisas ficam nos muros da universidade e há muito pouco diálogo. A gente precisa, né, conversar mais. Já que agora se estabelecem os contatos mesmo à distância, vamos usar mais essa ferramenta que a pandemia nos obrigou a aprender, né? Vamos usar dela com atenção. Pronto, você já colocou aí aquela... Deu certo, a tartaruguinha? A fauna fofa, né? Mesmo ela sendo durinha, a fofofauna está aí. Siga adiante. Fofofauna. Fofofauna A fofofauna é muito fácil trabalhar com a fofofauna. Não precisa fazer muita força, não. Então, é um animal muito icônico, né? Um animal que todo mundo... É engraçado, outro dia a gente estava conversando com uns moradores novos aqui, que compraram casa aqui. Falei, pô, e aí, por que você decidiu vir morar aqui? Ah, porque a gente viu o nascimento de tartaruga e falou, é aqui que queremos morar. Então, é muito fácil, né? Muito carismático. Isso aqui só para ilustrar para vocês, esse foi a primeira tartaruga que chegou para a gente, né? A Petra ficou famosinha aí, parecia uma TV e tudo. E aqui ela chegou 100% oleada, ela tinha óleo dentro dela, a gente fazia sonda, saía óleo pela cloaca, saía óleo pela sonda, horrível. Conseguimos reabilitar e soltar ela. E esse aqui foi a pardelinha, foi o animal que iniciou tudo, que chegou aqui em outubro de 19, que iniciou esse pontapé aí. Para não falar que eu não falei de veterinária, eu não sei quantos veterinários tem, mas é só um caso interessante aqui para ilustrar essa tartaruga. Ela, como ela teve 100% do corpo queimado, né, queimadura química pelo óleo, ela desenvolveu úlceras de córnea aqui, ó, pela queimadura. Então, foi um animal que foi muito afetado e a gente conseguiu dar um tratamento bem adequado e soltou, voltou para o mar. Isso foi bem bacana. Aí, nessa história toda, né, antes de entrar no projeto lá propriamente dito, a gente começou a querer entender como as tartarugas, né, a gente já estava com isso, com essa coisa de ninhos já bem estabelecida, já percebia que é uma área de reprodução regular, enfim. As tartarugas têm uma periodicidade de subida e a gente aí deu o passo seguinte, que é como é que as tartarugas usam aqui a nossa costa, né? Foi quando a gente conseguiu adquirir um drone e começou a fazer monitoramento de drone, com foco em descobrir se aqui é uma área de alimentação importante, né? Vou passar esse videozinho aqui para vocês conseguem ver? Um monte de tartaruga aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Tudo aqui pastando, né? Tem até tartaruga aqui que você consegue ver com rêmora grudada, tá vendo? Deixa eu ver se eu passo para frente um pouquinho. Olha lá, ó. Tartaruga Uber. Então, assim, a gente começou a sobrevoar e mandou essas imagens para o pessoal do Tamar. O pessoal do Tamar falou, pô, tem muita tartaruga aí. Pode continuar esse estudo que talvez seja uma área importante de alimentação.
E a gente começou a fazer esses voos com drone para tentar entender, né? Olha lá, ó, aqui, para tentar entender que espécies são, como é que elas usam os ambientes recifais aqui, né? A Península de Maraú tem muito ambiente recifal. Olha que bacana, né? Só que aí, nessa história de voar, a gente começou a ver coisa que a gente não queria. Então, começou a monitorar a rede, ver tartaruga presa em rede, entrar para resgatar. Começou a ver pescador aqui, tá vendo? 1, 2, 3, 4, 5 tartarugas aqui. Enfim, aí começou a achar coisa que a gente não queria. Aí o pessoal a galera da pesca já viu o drone e já saía correndo. Então, a gente conseguiu fazer um levantamento bem importante, né, de pesca, tanto incidental quanto que é consumo, né, isso aqui é bem claro, né, enfim. E também para Essa monitorar... não é acidental. Essa De não é jeito nenhum. acidental, exatamente. E aí, o drone também trouxe outras informações, a gente começou a fazer monitoramento da faixa de areia com drone, a gente faz monitoramento de praia a pé, de bicicleta e de moto, né? Tem vezes que, por conta da maré, a gente não consegue chegar, e a gente termina o monitoramento com drone, e aí acha umas coisas lindas dessa, né? Essa imagem, uma das mais bonitas que a gente acha de ninho, né? O ninho da tartaruga aqui, ela subiu, fez o ninho e desceu aqui, bem bacana. Aqui deixa eu passar aqui. Então, o que que a gente tem usado para... O drone tem ajudado a gente a entender muito, né? Por que o pessoal começou a fazer? Viu que a gente estava percebendo que estava tendo consumo, começou a esconder a carcaça. E aí a gente começou a achar as carcaças com o drone. Então fica assim, a gente dá um passo para frente, a galera da pesca dá um passo, fica essa briga, né? E aí a gente começou, né, a entender alguns padrões. Então, quando a gente não consegue chegar numa área, uma área remota, sobe o drone, vê que tem um rastro só, não tem o de descida, então esse animal foi abatido. Aí a gente começa a fazer monitoramento da área para achar carcaça. Então, recentemente a gente achou um cemitério de tartaruga, enfim. Aqui só vou avançar. Ó, isso aqui é um ninho que a gente consegue aproximar bastante com o drone, monitorar ele, ver se está já em época de nascimento. Então, isso facilita, né? A gente consegue identificar carcaça de animal morto, fazer o censo, né? Que a gente já tinha falado. Ó. Essa galera lá daquela foto. Aí eles viram, né? Eles viram o drone. Eu estava pilotando, estava voando muito baixo, eles viram e aí, enfim, pararam a gente na praia. Foi uma confusãozinha à parte. Isso aqui é outra parte que a gente faz, que é o monitoramento de rede de espera em cima das bancadas. Então, o pessoal de Itacaré e Camamu vem pescar muito aqui, ó, a tartaruga aqui presa, tá vendo? Então, o pessoal vem pescar muito aqui, a gente faz esse monitoramento, anota o número e o nome do barco e passa para os órgãos responsáveis. Ó, isso aqui é um cemitério que a gente achou com várias carcaças, tá vendo? Tinha carcaça espalhada aqui. Enfim. E aí, falando do projeto, né, propriamente dito, do projeto da Boticário, que a gente ganhou recentemente, esse edital, esse projeto foi bem... Esse projeto não, esse edital foi bem extenso, foram 7 meses de edital, dividido em 3 fases, então tinha fase 1, 2, 3, você ia passando conforme, né, as demandas do pessoal da Boticário, foi um edital riquíssimo. Quem nunca participou de um edital da Boticário, se tiver a oportunidade, participe, porque eles dão uma ajuda incrível, eles fazem mentoria, é um pessoal sensacional, sensacional. No finalzinho, quando a gente entrega a última, eu falo, putz, se a gente não ganhar, tudo bem, porque foi tão legal, é tão enriquecedor, mas a gente conseguiu, né? Foram 138 soluções que
eles estavam pedindo soluções, né, para alguns temas. A gente escolheu o tema de fomentar o turismo responsável aliado à conservação da biodiversidade. Então, esse projeto ele é basicamente de ordenamento turístico. É um projeto que traz a tartaruga como protagonista dessa história de ordenamento turístico e traz soluções para ordenar o turismo aqui. A gente participa do Conselho de Meio Ambiente, a gente participa de várias ações aqui, mas não vai. Quando você trabalha com o governo, parece que a coisa não anda, por N motivos. E aí a gente decidiu, bom, tudo que a gente precisa que a prefeitura faça não tem sido feito, então vamos colocar nesse projeto que a gente acha que a gente consegue fazer para fomentar esse turismo responsável, para ordenar esse turismo. Porque não é que a gente não quer que tenha turismo aqui, a gente quer, é bom, é ótimo, só que ele tem que ser ordenado, ele tem que ser responsável. A Península de Maraú tem vários ecossistemas, né, e super, não delicados, mas assim, você vê uma ligação entre os ecossistemas muito grande e qualquer mudança, por exemplo, recentemente, aqui perto numa praia, uma pessoa foi lá e aterrou o terreno dele, deu uma chuva, alagou ruas que nem... Bom, a gente sabe dessas coisas. Então, a galera vai aterrando lagoa, vai aterrando não sei o quê, vai jogando... Isso vai acabando, né, com o meio ambiente, com as tartarugas e tudo. Tem uma especulação imobiliária muito grande aqui, então muita obra em beira-mar, com iluminação, que é super prejudicial para a tartaruga marinha. Então, a gente tentou, nesse projeto, trazer as soluções que a gente vê para Maraú, né, para existir essa melhora ambiental aí. E foi muito bacana. Então, das 138 soluções, Maraú foi uma das 19 selecionadas, então a gente conseguiu ser escolhido nesses 7 meses aí, 3 fases de trabalho bem complicadas, bem difíceis, mas muito, muito legal. Deixa eu passar aqui para o próximo. Então, que nem eu estava falando, por exemplo, né? Maraú. Maraú tem ambiente recifal, Mata Atlântica, praia, restinga, ilha, lagoa costeira, rio, estuário, manguezal, numa faixa, né? Você pega aqui, por exemplo, né? Você tem, às vezes aqui a menor distância é de 3 quilômetros. Então, é uma faixinha de terra inundada por água aqui, tem lagoas aqui no meio, né? Tem lagoas aqui no meio da Península de Maraú. Assim, qualquer alteração ambiental que alguém provoque, desencadeia uma série de coisas negativas nos outros ambientes. Então, é bem importante aqui, né? A questão de cuidado. É importante em qualquer lugar, mas aqui é muito sensível a gente ver, né? Que é muito sensível. Bom, aí, nessa história toda, né? De trazer esse projeto, nesse levantamento, a gente viu que 4 das 5 espécies de tartaruga marinha faziam postura aqui, menos a de couro. A gente ainda não achou ninho de couro, nunca viu, não tem registro. Mas já teve encalhe, né? Então, talvez elas estejam por aqui. Mas de desova são 4 espécies das 5. Tá? E o que a gente traz nesse projeto, né? Peraí que aqui parou. Aqui. Então, o que a gente trouxe nesse projeto? O que a gente pensou? Primeira coisa, trazer um selo de responsabilidade ambiental. Então, o que é esse selo de responsabilidade ambiental? Por exemplo, eu tenho uma pousada à beira-mar. Então, pessoal do Coração de Tartaruga, eu quero esse selo de responsabilidade ambiental. Está aqui. Então, para você que é uma propriedade, né, que é um empreendimento à beira-mar, você tem que seguir uma série de padrões obrigatórios e tem os padrões recomendados que você pode seguir ou não. Se você seguir todos esses padrões obrigatórios, você ganha um selo de responsabilidade ambiental. E aí, a gente conversando com os amigos que têm pousadas, que têm restaurantes, eles falaram, genial, vamos atrás disso, a gente topa. É o caminho, porque você gera uma competição entre os empreendimentos. Pô, aquele tem selo, esse não tem selo. E aí, o que a gente jogou dentro dessa proposta? Questões como fotopoluição,
Então, por exemplo, se você quer o selo, você vai ter que ajeitar toda a sua iluminação da praia, você vai ter que cuidar da frente da sua praia, recolher lixo, você vai ter que recompor a restinga, que é uma vegetação muito importante para a tartaruga marinha. Então, tem uma série para cada tipo de empreendimento, tem uma série de padrões que eles são obrigados, né? Então, isso, o que traz? Traz essa mudança de comportamento, uma melhora para a questão de tartaruga marinha e supre o que, em tese, o município não consegue agir em relação é isso, fotopoluição, a limpeza de praia. Então, a gente via esse selo, a ideia é que isso comece a funcionar e os aspectos né, a melhoria da conservação de ambiente marinho, de praia, de restingas, comece a melhorar. Fomenta a política pública, então, a ideia sempre não tem como escapar, né? A gente já fez uma série de propostas de leis e decretos, mas que ainda não aconteceram, mas a gente sempre, né, com esses dados científicos que a gente vai coletando ao longo do tempo, a gente vai colocando a ciência dentro de uma lei, de um decreto, porque é o que a gente fala lá para os vereadores, né? Contra um dado científico, só outro. Se você tem outro dado científico para me contestar, me conteste. Agora, achismo não dá. Então, a gente sempre leva o porquê, ó, vimos isso, observamos isso, tem que ter lei para isso, tem que ter... Então, a gente tenta fomentar essa parte aí. Aí vem material para divulgação, capacitação, né, para os empreendimentos. Então, quem adere ao selo tem direito a ter o seu pessoal capacitado, né, em relação à conservação de tartaruga marinha, em relação a informações turísticas, como informar o turista. Agora, para 2023, a gente entra com o currículo de educação oceânica nas escolas, né, que é uma coisa bem bacana. Então, as escolas passam a ter cultura oceânica dentro do currículo escolar. Vem um aplicativo aí para conectar tudo isso, né? O que a gente pensou? Hoje, uma coisa ruim que acontece, que é um feedback dos turistas, que é muito difícil encontrar informação aqui. Você encontra informação num site, no outro, mas você nunca tem uma coisa muito organizada. Então, a gente lança agora, daqui um mês mais ou menos, esse aplicativo que vai conectar todo mundo que tem esse selo, com empreendimentos, com guias turísticos, com o turista em si, com o morador. Então, o turista chega aqui, baixa esse aplicativo, ele tem acesso a tudo e a todas esses empreendimentos que têm essa questão de responsabilidade ambiental. E, por fim, a gente está propondo, né, um circuito turístico. Então, vão ser 7 pontos na península inteira. É um circuito que a proposta é que o turista faça esse circuito, a gente está chamando de ECO, que é a Estação de Cultura Oceânica. Então, ele chega na ECO 1, tem lá uma série de painéis com tartaruga, com as metas do desenvolvimento sustentável, com os princípios da cultura oceânica, uma série de painéis que ele vai lá, né, a parte de educação ambiental. E aí tem o Eco 2, então o turista faz esse circuito turístico ao longo da península inteira, né, tendo acesso a essas informações, né, a parte de educação ambiental propriamente dita. Então é isso, né? São 7 pontos turísticos, cada ponto vai falar de uma espécie de tartaruga marinha, um princípio da cultura oceânica e um dos nossos ecossistemas, além de outras informações complementares, né? Então é um roteiro socioeducativo, que a gente está postando bastante. Então, o aplicativo vem com essa ideia de estimular boas práticas de turismo, de servir como um guia, né, de incentivar apoio a parceiros sinérgicos, a parte de comunicação, educomunicação, divulga as empresas que estão dentro do selo, fornece material de apoio, fornece dados. Hoje, né, quando a gente foi escrever esse projeto, quantos mil turistas vêm para Maraú? Ninguém sabe. Não existe esse tipo de dado. Não existe o perfil do turista, de onde ele vem, qual a idade.
Então, não existe. Então, a gente, sem dado, não consegue fazer muita coisa. A gente não consegue ter muito, né, ter uma ação precisa. E, enfim, auxilia a encontrar lugares e serviços. Então, o aplicativo vem para juntar tudo isso aí. O selo, né, que eu tinha falado já, o foco, né, aumentar a boa prática no turismo responsável e conectar e promover essa galera que quer que a Península tenha esse tipo de turismo, né, esse turismo de vivência, esse turismo de experiência, né, e a ideia é conectar todo mundo dentro dessa coisa aí de selo, enfim, dar uma organizada no negócio. A questão entrando em detalhes, né, professor, você pediu para entrar em mais detalhes sobre o edital, isso, passar a nossa experiência, né, acho que isso é importante. Como eu disse, né, foram 7 meses, nós somos em 4, a gente escreveu esse projeto em 4 pessoas, cada um com uma formação, 2 médicos veterinários, uma oceanógrafa, que é a Kali, e a Mônica, que tem especialização em gestão ambiental, e a gente escreveu esse projeto a 4 mãos, foi bem extenso, a gente mudou de proposta no meio do caminho, porque isso era possível, e o que é muito interessante, assim, o que me chamou a atenção nesse edital? É essa questão de aprendizado que a Fundação Boticário faz questão de fazer, de ajudar. Eles fazem questão de fazer essa coisa de mentoria, de fazer o projeto acontecer mesmo, não é só um financiador que vai lá e dá dinheiro. Muitas vezes isso acontece, né? Você aplica para o edital, a pessoa vai lá, faz o aporte, mas não tem Então, a galera, por mais que não saísse o dinheiro, como eu já disse, foi bem produtivo. A gente aprendeu demais em vários aspectos durante esse processo, né? E saíram os outros 19 selecionados, também os outros 18 selecionados, têm propostas incríveis também, muito legal. Eu acho que vai sair muita coisa bacana, né? A gente está na década do oceano, então os esforços para a conservação, eles né, para a conservação oceânica, eles estão mais em alta. Eu acho que vai dar para contribuir muito com a região aqui, né, com essa... Você acaba trazendo tudo isso, pode servir para outros projetos, pode ser replicável, né? Eu acho que vai ser bem bacana. Eu acho que é isso, pessoal, que eu tinha para falar. Tem alguma pergunta, professor? A gente pode abrir aí o microfone para a galera. Abordó os temas combinados, Rodrigo. Muchísimo obrigado. Acho que foi muito esclarecedor. Muito trabalho, né? Chegar a este ponto, né? São muitos anos de trabalhar pelo meio ambiente na Península de Maraú. Obrigado. Obrigado. É importante falar, professor, que assim, às vezes a gente conta de uma forma, né, bonita, lúdica, mas não é. Trabalhar com conservação no Brasil é complicado, assim, já tive gente batendo aqui no meu portão por 2 vezes atrás, uma delas armado. A Então gente também teve a ameaça de morte quando trabalhou aí. Então, assim, e aí é complicado, porque você dorme com o inimigo, né? Você acaba dormindo com o inimigo. Muitas vezes a gente está na praia, muitas vezes não. 2 vezes que a gente está na praia e encontra pescador virando a tartaruga né, de barriga para cima, e já querendo abrir, e sai aquela coisa. Então, assim, é bonito trabalhar com tartaruga marinha, assim como outros animais, é bem bacana, conservação, mas é uma área que você tem que ter muito cuidado, em todas, né? Tem que ter muito cuidado porque, por mais que você esteja fazendo uma coisa boa, tem gente que não vê assim, então é complicado. Mas é prazeroso. A gente tem coisas muito ruins, né, que acontecem, que a gente fica bem bravo, controlar as emoções, porque
Nessas horas você tem que agir com a razão e não com a emoção, né? Essas filmagens que eu faço de drone da galera com a tartaruga no barco, meu coração vai a mil, já quero descer na praia, meter o porrete, mas não dá para ir por esse caminho, né? Não dá. Mas é bacana, tem suas coisas ruins, mas tem suas coisas boas, e o importante é nunca desistir. Nunca desistir. Pode ser tartaruga, pode ser macaco, não desista. Quem gosta dessa área, pega um bicho aí, vai para cima, porque tem espaço. Eu, assim, tô nessa área aí já faz 20 anos, a coisa melhorou bastante em muitos aspectos, né? A ciência desse tipo de bicho, a ciência da conservação ambiental, conservação de fauna, teve um crescimento muito grande. Eu acho muito importante. Tem muito barro já amassado pela galera do passado aí, que pode ser usado pela galera mais nova como referência. Rodrigo, fica também assim o convite de que a gente possa trocar mais figurinhas, né? Porque, por exemplo, ali para o Recife de Itaipu de Fora, né? A gente tem levantamento de todas as espécies de coral que estão presentes. E são muitas, a gente tem praticamente as mesmas espécies que tem em Abrolhos. De Recife, eu lembro de um trabalho que eu li, tem um outro professor que trabalha com Recife aí, né? Não vou me recordar agora o nome dele, mas tem mesmo, tem uns trabalhos de Recife. Tem a dissertação de mestrado da Thaís, que aí o professor é Marcelo Landim, fazendo a parte de trocas com CO2, e foi um projeto também financiado pela Fundação Boticário. Aí tem a monografia de TCC da Ananda Marson, foi comigo, que é levantamento das espécies. Então, assim, tem o trabalho de mestrado do Martim, com potencial. Martim, não esse Martim, mas outro Martim. O outro, era ele potencial, mesmo. Isso, ele mesmo. Isso, Juan Martín Cuevas, que é esse potencial da exploração da Echinometra luputa, que é o ouriço preto, né? Para a equinocultura, como é que poderia ser. Então, assim, de corais tem coisa. E tem trabalhos feitos também com tartarugas em regiões mais ou menos próximas, né? Aqui na universidade. Então, assim, é legal. Eu acho que assim, quanto mais a gente estreitar os laços, mais todo mundo ganha. Boa tarde, todo mundo. Eu queria muito agradecer a presença do Vinícius. Vinícius é vereador da cidade de Ilhéus e é o coordenador do grupo de Amigos da Praia, né? Então, neste momento em que a gente encara uma temática sobre aspectos ambientais dentro do seminário de Sensologia, a participação dele é muito valiosa. Então, eu particularmente queria agradecer muito a predisposição dele, porque sei que tem muita responsabilidade. E estar conosco é um prazer para a gente. Tá, Vinícius? Muito obrigado. Tamo junto, meu amigo. Obrigado pelas palavras. Então, Vinícius, à vontade. Beleza, pessoal. Pô, um prazer enorme estar aqui para conversar com todos vocês sobre a importância aí dessa atividade voluntária, sobre tudo que nós, sociedade civil organizada, podemos fazer. Hermínia, primeiramente, queria muito agradecer a você, sempre muito gentil, sempre muito educada com a gente, né? Trazendo a gente para essa oportunidade do debate, para poder contar as nossas experiências e, quem sabe, assim, inspirar essas mentes brilhantes que estão aqui nos acompanhando a também colocar a mão na massa mais ainda do que vocês já colocam, porque diante de tudo que eu falar aqui hoje, se eu puder pelo menos deixar plantado uma sementinha na cabeça de cada um, de que o que importa nesse processo todo é a força de vontade que o cidadão tem de transformar a realidade, e que ele não pode esperar que o poder público ou outras instituições que, de alguma forma, teriam a obrigação de fazer, o façam, é o que eu gostaria de deixar aqui para todos vocês. Nós, sociedade civil organizada, nós, cidadãos e cidadãs, temos completas condições de
participar desse processo de transformação que vai muito além de simplesmente através do voto e através de outras medidas de fiscalização e acompanhamento político colaborar para essa transformação. E o Grupo de Amigos da Praia é, sem qualquer dúvida, um grande exemplo de uma instituição que há 4 anos, há mais de 4 anos, né, a gente fez agora em fevereiro de 2022, 4 anos de existência, que começou ali com uma atividade muito simbólica, muito pequena, né, que é de limpeza de praia. Toda semana a gente estava ali limpando praia, e os desafios da sociedade foi chamando a responsabilidade, mais ainda, cada dia mais, dos voluntários que hoje fazem parte do grupo, e por todos os voluntários que já passaram aqui pelas atividades do Grupo de Amigos da Praia, né? O trabalho voluntário, sem dúvida alguma, ele precisa participar da engrenagem de todo o sistema comunitário, de toda a sociedade, para fazer a transformação acontecer, né? Você pega assim, países como Estados Unidos e outros da Europa, onde você tem no currículo uma das questões assim, que são mais valorizadas, é o trabalho voluntário, que é aquela vontade inata da pessoa ali, que vem do coração, que vem da paixão, para olhar para um problema que ela se identifica e que ela busca, com os meios que ela tem, para achar uma solução, né? Trazer os amigos para pensar sobre aquele problema, mas o voluntário ele quer que a transformação aconteça. O voluntário guarda muito da sua energia para pôr a mão na massa, para ir ver a coisa acontecer, né? A gente planeja também, claro, mas a maior parte dessa força está na realização, está na execução das atividades. O GAP, como eu bem falei para vocês, já tem 4 anos de existência, começou com limpeza de praia, e nesse decorrer das atividades, né, a gente teve a oportunidade de expandir de limpeza de praia para palestras educativas, atividades junto às escolas, várias turminhas de alunos, 30 alunos, gente de todas as faixas etárias, de todos os públicos, empresas, nos procuram para a gente fazer uma ação de limpeza de praia, e geralmente acontece muito na Praia da Avenida, que foi onde a gente iniciou as nossas atividades, né? Semana passada, por exemplo, a gente teve a presença da turminha da professora Mariana, lá do Colégio Ideal. É um momento onde a gente trabalha a educação ambiental na prática, né? Com os meninos ali mexendo no resíduo, a gente pensando que 90% do resíduo que está na praia vem pelos rios, não são de pessoas que estão nas praias, né? E toda essa educação ambiental que a gente vai colaborando como sociedade civil organizada. O Grupo de Amigos da Praia, no desenvolver das suas atividades, viu a necessidade da gente também colaborar com o poder público, né? Então, o grupo hoje tem 2 assentos lá no Conselho de Defesa do Meio Ambiente, vem se especializando cada vez mais e precisa ter uma técnica, um conhecimento específico para estar lá, para entender de projetos, para entender dessas licenças ambientais, que muitas das vezes aqui em Ilhéus passam de uma forma assim que a gente não acredita o porquê, né? Existem várias questões importantes para a gente discutir dentro do Conselho de Defesa do Meio Ambiente, e uma coisa que a gente percebe é que existe pouquíssima participação popular, pouquíssima, né? Então, assim, faz parte do nosso trabalho também empoderar a sociedade, inspirar, sensibilizar para que venham para dentro dos espaços de decisão, como o Conselho de Defesa do Meio Ambiente né, para saber o que está acontecendo na cidade, para poder dar a sua sugestão, a sua colaboração, né, e quem sabe está aqui representando uma instituição, e a gente precisa de muita gente boa nesses espaços. Nesse decorrer das nossas atividades, o GAP teve 2 momentos muito importantes na sua história, que foram momentos assim completamente fundamentais para que hoje o Grupo de Amigos da Praia esteja se organizando e se tornando uma instituição capaz de dar respostas em momentos de calamidade, né, como foi agora nas enchentes. Foi lá em 2019 que a gente teve aquela crise do óleo de petróleo, né, que derramou ali em toda a costa do Nordeste, praticamente. Foi o maior desastre ambiental em extensão territorial da história do nosso país, né? Amedrontou todo mundo. Esse resíduo, ninguém sabia exatamente a toxicidade dele, então cidades inteiras fecharam para turismo. Ilhéus não foi diferente, né? Teve muito receio, muita gente cancelou viagens para cá, muitos empresários, microempreendedores, vendedores ambulantes, todo mundo saiu muito perdendo
sem falar na questão ambiental, né, que até hoje a gente não tem uma resposta para aquela situação. A própria CPI do desastre do óleo ela foi extinta, né, e o que sobrou para nós, na verdade, foi um inquérito que foi finalizado pela Polícia Federal dizendo que foi um barco da Grécia, né, mas aí depende dos países, como que isso vai acontecer, depende de uma política externa, como que vai ser essa pressão, enfim. Mas até agora, em termos de resolutividade, a gente não teve nada. Sequer, por parte do poder público, um acompanhamento da saúde dos voluntários que trabalharam aí nessa extensão de Bahia e de Nordeste, num primeiro momento, inclusive, sem os equipamentos necessários, mas um acompanhamento da saúde desses voluntários. Só aqui em Ilhéus, para vocês terem ideia, nos nossos registros, a gente tem pelo menos 5.000 ações individuais que aconteceram nas praias. Aí envolve não só o voluntariado, mas também envolve as instituições públicas, né, os seus servidores, durante esses 4 meses de terror que a gente viveu aqui. E nesse momento foi quando a gente, com as conexões que a gente tinha feito nesse trabalho de limpeza de praia e outras atividades, a gente convocou toda a comunidade de Ilhéus, não só de Ilhéus, mas de pessoas de outras cidades que vêm para as nossas praias, né, para usufruir dessa maravilha que a gente tem aqui. E também fizemos uma campanha nacional de arrecadação de recursos. Quando eu falo nacional, é porque a gente recebeu recursos de gente de Brasília, a gente recebeu recursos do pessoal de Goiânia, de São Paulo, que geralmente tem conexão emocional em algum momento da vida de estar na praia, em uma das praias aqui de Ilhéus, né? Então, a gente arrecadou cerca de R$18 mil, e foi com esse dinheiro, na raça, que nós compramos muitos equipamentos, ao ponto de faltar equipamento aqui, né, nos comércios de Ilhéus, né, equipamentos de segurança, os EPIs, né, bota, luvas, máscaras. A gente contou com muita ajuda também das instituições daqui, como a Cargill, a Joanes e outras grandes instituições, né, com doação não só de materiais, mas também de recursos financeiros, né, para a gente poder estar atuando. E os servidores públicos, inclusive, da Marinha, da Prefeitura, não tinham, por conta da burocracia de compra desses materiais, não tinham acesso a todos esses materiais. Eu dou um exemplo aqui muito interessante, que, como a toxicidade não era conhecida desse material, na verdade, se fala que ele é cancerígeno, né? Quem lidava muito com esse material lá no local de armazenamento dele, que foi aqui no Moinho, cerca de 30 toneladas que a gente tirou durante esse tempo todo, precisava daquelas máscaras de filtro próprio, né? E o poder público não tinha condições de comprar, ou mesmo em estado de calamidade de emergência. Então, quem bancou isso foi essa campanha de recursos que o GAP conseguiu comprar essas mercadorias, que não foi em Ilhéus, a gente aqui acabou, então a gente teve que comprar em Vitória da Conquista, a gente teve que comprar em Feira de Santana, em Salvador, mandar para cá, tudo de forma voluntária, porque estava todo mundo perdendo muito com essa crise aqui no nosso estado, né? E neste momento a gente viu assim uma completa ausência do poder legislativo para nos ajudar, né? Não apareceu ninguém ali para sequer dar uma palavra de carinho, né? E o voluntário precisa de muita palavra de carinho, porque ele está ali se dedicando com muito amor, doando o seu tempo, onde ele poderia estar simplesmente no seu lazer, poderia estar com a sua família, não, mas ele está ali lutando por algo que é para todos, para a comunidade, né? E nem isso a gente recebeu, nem nada. Na verdade, a gente sempre doou muito, sempre doamos muito, 4 meses de muita atividade, né? Esse momento foi crucial, porque o GAP viu a sua capilaridade, por força da necessidade, se conectou com muitas instituições, com um público muito grande, né? E a gente continuou nessa luta depois. Foi nesse momento que o Grupo de Amigos da Praia pensou em política, né? É importante falar sobre isso, porque onde há a ausência do poder público, né? Nesse caso do legislativo, naturalmente surgem lideranças, né? E a gente tem várias lideranças super importantes no município de Ilhéus. A gente tem organizações da sociedade civil aqui que já lutam há muito tempo por defesa de direito ambiental, da cidadania, direito da mulher, dos povos indígenas, dos negros, enfim, de diversas camadas, né? E o GAP também, de alguma forma, pela sua capacidade de mobilização e pelas suas conexões, também, naturalmente, pensou nisso. E, na época, eu era o presidente do Grupo de Amigos da Praia. A gente nem pensava em política, mas a gente foi dragado pela necessidade de pensar sobre política, né? Porque
é um município que não tem uma defesa civil estabelecida, né? As informações que eu tenho hoje é que a defesa civil tem um servidor dentro da estrutura da defesa civil, né? Então, assim, a gente não está preparado, de fato, para lidar com calamidades, e eu não sei, na verdade, eu acredito que não exista vontade política, eu não tenho visto isso acontecer aqui dentro pela política, a construção de uma estrutura para dar resposta, que a cada dia que passa a gente tem calamidade uma atrás da outra, né? Ó, a gente teve a crise do óleo, logo depois a gente teve a pandemia, logo depois a gente teve as enchentes, então a gente precisa de um sistema, começar a pensar um sistema de que o poder público ele não tenha que gerir essas crises dentro de uma estrutura burocrática que nem nos dias normais consegue atender as demandas da sociedade. Olha o desafio que a gente tem por aí, né? Então, veio a pandemia, a gente diminuiu um pouco das nossas atividades, né? Porque a gente não poderia convocar mutirões de limpeza, a gente fez a nossa movimentação pelas redes sociais, foi um momento da gente olhar para dentro e pensar em quais planos que a gente tem para a cidade, né? Em termos de apoio à coleta seletiva, né? Apoio aos públicos que vivem ainda hoje lá no lixão do Itariri, como que a gente ia lidar com isso? E veio a crise das enchentes. Meu Deus do céu, para nós também foi um pandemônio, né? Nós não estávamos preparados em termos de estrutura, nós não tínhamos conhecimento em como lidar com uma calamidade que envolvia diretamente pessoas, diferente da crise do óleo, que o impacto era mais, no primeiro momento, meio ambiente, né? Na crise das enchentes, não, o impacto foi direto nas pessoas. Então, o que a gente ia fazer? Novamente, hoje o grupo que conta com um núcleo duro, por assim dizer, de cerca de 30 pessoas, né, também apoiados pela atividade da assessoria parlamentar, a gente sentou e o destino nos chamou para lutar. Vamos lá. Primeira chuva, 10 de dezembro, foi quando começou a cair os barrancos lá no Basílio, por exemplo. A gente já recebeu demandas de casas que estavam inabitáveis porque o barro entrou para dentro e destruiu tudo, né? Foi a partir daí que a gente já começou a se mobilizar devagar, mas dia 24 de dezembro foi quando caiu aquele toró, que em plena noite de Natal, as pessoas despreparadas, todo mundo em festa, já dentro das suas casas, em festa, o poder público, vários servidores viajando, foi quando começou mesmo assim, a parte pior do desastre ali na véspera do Natal. E nós não tivemos descanso, né? Na véspera do Natal, a gente trabalhou 53 dias direto, de domingo a domingo, de 7 da manhã às 10 horas da noite, praticamente, para fazer toda essa logística acontecer, né? O GAP recebeu recursos internacionais até, através de PayPal, a gente desenvolvendo isso, trocando pneu enquanto o carro estava em movimento, né? Dinheiro que estava vindo para a gente poder comprar a cesta básica, foi muito dinheiro para a gente comprar outros mantimentos, para conseguir ajudar, por exemplo, a alimentar os voluntários que estavam o dia inteiro trabalhando para que a gente pudesse fazer as outras atividades que essa crise exigiu que a gente fizesse, toda essa logística de entrega dessas mercadorias que nós ganhamos, não só em termos de recurso financeiro, mas também doações diretas de instituições aí, Brasil afora, todo mundo ficou muito sensível, até porque em dezembro do ano passado, gente, o sul da Bahia foi o local no mundo onde mais houve chuva em termos de concentração de quantidade e de extensão territorial, gente. Nós éramos o olho do mundo ali naquele momento, tamanho prejuízo que nós tomamos, né, por conta o que se diz, e eu concordo 100%, apesar de muita gente ainda não acreditar que são efeitos das mudanças climáticas por conta das atividades humanas no mundo, né? Esse tipo de concentração que isso nunca houve aqui nesse nível. A gente escuta histórias que em 1968, 1979, alguns municípios tiveram inundações desse tipo, mas aqui em Ilhéus a questão foi muito drástica, até porque afetou muitas comunidades. A gente tem aqui comunidades muito afetadas: Salobrim, Vila Cachoeira, Banco da Vitória, Sambaituba para cima, até Lagoa Encantada, inundou tudo, e ali demorou a baixar. Demorou cerca de 2 semanas para baixar a água, ao ponto das pessoas terem que voltar para casa. E em crise, galera, vocês não achem que a gente vai simplesmente chegar e
dá uma ajuda e está tudo certo. Muito pelo contrário, uma crise, ela expõe todas as vulnerabilidades que aquela comunidade vive historicamente ao nível hard. Então, você vai ter muito furto de coisas, né? A gente teve, assim, pessoas não querendo sair de casa porque de noite ia alguém lá com uma canoinha e roubava o que já estava molhado, o que já estava estragado, ou então alguma coisa que o pessoal colocou perto do telhado. Você vê a loucura que é isso, né? Então, a gente... questão de fome, você não tem gás, como é que você dá uma cesta básica para uma pessoa que ela não tem como fazer? Porque, às vezes, até o acesso a madeira está molhada, a pessoa não consegue ter. Gente, é uma dificuldade uma atrás da outra, e a gente tem que aprender com isso na raça. Atendimento hospitalar, a gente teve aqui na BR-415, nos primeiros dias, por exemplo, ela completamente interditada dos dois lados, lá em cima, já lá na CEPLAC, e também aqui embaixo, na saída de Ilhéus, você não tinha presença do poder público, né? E precisava passar SAMU para fazer atendimento de pessoas com AVC, com costela quebrada. E isso tudo foi feito muito pelos voluntários. A gente estava lá, a gente com barco, com os amigos que emprestava barco para a gente, colocava o doente dentro do barco e levava para o outro lado até chegar no Costa do Cacau, levando mantimentos, trazendo médicos, enfermeiros nessa logística toda, que já estavam lá 36 horas sem poder sair do hospital. Então, assim, uma crise é algo extremamente complexo. Não é simplesmente o momento de você chegar e levar os mantimentos para ajudar as famílias, né? E para que isso fosse de uma forma assim, muito bem organizada, aí sim a gente precisaria muito do poder público estar à frente para organizar as informações. E, gente, se isso não foi feito, se não foi aprendido na época da crise do óleo, na crise das enchentes foi a mesma coisa. Você tem uma movimentação das instituições, mas eu estava lá dentro. Eu vi acontecer. É muito desorganizado. Você não tem uma central de informações capaz de te dar um direcionamento, porque na hora da crise aparece muita ajuda. Você precisa de ver o empenho das igrejas, precisa de ver o empenho de outros grupos voluntários. Eu vou citar aqui o grupo Amigos Solidários. Poxa, a galera trabalhou incansavelmente. O pessoal da UESC também organizou muitos donativos que chegaram através deles, pela credibilidade que a UESC tem. O IFE Baiano, também um parceiro nosso. Eu fico até com medo de falar assim, porque eu vou esquecer alguém, com certeza. Mas o pessoal da Planeta dos Bichos, gente, a galera ajudando os bichos, porque você tem que ter, né? Cada um ocupado com uma temática para a gente conseguir dar conta de tudo. Então, os gastos de compra de remédios, o gasto de estar indo nessas localidades inacessíveis, só acessíveis por barco. Então, tudo isso exige uma organização e, infelizmente, por parte das instituições públicas, nós participamos de 2 reuniões, a gente via assim, um pessoal completamente perdido, né? A culpa não é 100%, eu não vou jogar a culpa toda neles, não. Mas o que é necessário, a partir dessa experiência, a gente aprender? Que é precaução. A gente já tem que se organizar para que, no fato futuro, aconteça uma crise dessa, a gente já tenha pessoas que experimentaram todas essas ações capazes de organizar essas informações e movimentar os diversos atores para não ter uma sobreposição de atividades, né? Então, assim, teve momentos em comunidades em que uma pessoa tinha 15 cestas básicas, enquanto que outras, por vários motivos, tinha às vezes uma, né? Aí você vai entrar, tem motivos políticos envolvidos, vizinho brigado com vizinho, e várias outras coisas que você tem que colocar no cálculo de como você vai gerir essas forças para que elas cheguem para todo mundo, né? Então, assim, o que nós aprendemos, GAP, nessas 2 grandes crises? Primeiro, que a gente transformou e que nós temos uma grande capacidade de envolver a comunidade nessas ações. É claro que nós mesmos precisamos nos estruturar muito, 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 que não é do dia para a noite que a gente faz isso. E grupo voluntário, já viu, a gente vai quando a gente tem tempo. Agora não. Depois das enchentes, professor Herminda, hoje o GAP ele contratou uma diretora executiva para poder organizar todas essas informações. A gente está em vista de contratar uma pessoa para o operacional, que o trabalho é amador,
Mas para a gente conseguir manter a credibilidade que os projetos têm início, meio e fim, com indicadores, com capacidade de demonstrar quantas pessoas que foram beneficiadas pelo projeto, você tem que profissionalizar. Tem que buscar capacitação, tem que buscar contatos, tem que buscar editais, tem que buscar experiências. E o GAP está nesse momento agora. O que a gente sentiu é que, diante de todas as nossas dificuldades, o GAP tem condições, em qualquer lugar da Bahia esse ano, em caso de calamidade, de levar uma equipe capaz e com conhecimento para organizar uma primeira resposta, né? Inclusive junto com as autoridades, e assim vai. Esse está sendo nosso caminho, né? 3 ações que o Grupo de Amigos da Praia concentrou suas atividades durante as enchentes, né? Que foi uma experiência, assim, meu Deus, fabulosa, fabulosa, que nos levou a conhecer a realidade de Ilhéus, que nem do ponto de vista político eu imaginei que existiria. Foi essa frente de reconstrução das casas, né? A gente firmou um compromisso de ajudar muitas famílias que perderam suas casas, né? Perderam seus móveis, e a gente já passou em várias, já atendemos mais de 7 comunidades. Hoje, até a semana passada, a gente tinha 25 casas atendidas, né? Nesse processo de reconstrução, que também toda essa organização foi feita na raça, no aprendizado. O pessoal aqui, a gente levava nossos parceiros voluntários, analisávamos as casas, fazia o cálculo de quantos materiais a gente teria que doar para ali, se existia mão de obra para poder fazer essa reconstrução, e a gente vai descobrindo diversas notícias interessantes. Na periferia da cidade, quem constrói as próprias casas são os próprios moradores. Eu nunca imaginei isso. Então, eles são os próprios pedreiros, serventes de pedreiros e engenheiros, né? Então, assim, são pessoas que poderiam ser capacitadas para poder, inclusive, fazer algo de melhor qualidade, porque realmente para quem hoje vive de salário mínimo, com uma família com 4 pessoas para alimentar, você realmente não tem recursos para poder fazer uma casa que tenha mínima dignidade para você. Então, essa foi uma das experiências que eu coloco aqui, que é a questão da reconstrução das casas. A gente vai seguir até o final do ano com os recursos que a gente vem buscando com os parceiros para poder continuar nessa atividade, até porque a gente tem descoberto que reconstrução não é só levar material e arrumar casa. Reconstrução passa por capacitação das pessoas, passa por empreendedorismo, passa por oportunidades de acesso a programas de esporte, passa por várias outras características que vão pegar o cidadão que foi o mais prejudicado nessa enchente, vai dar esperança, não só esperança, né, que fica uma coisa imaginária, mas que vai dar condições para que ele busque por ele mesmo, de forma sustentável, que não precise de ajuda de pessoas o tempo inteiro, que ele consiga estar num local melhor, que ele consiga melhorar onde ele está, enfim, o que ele decidiu que é melhor para ele. Então, reconstrução vai muito além, mas muito além. O primeiro passo que a gente tem aprendido nisso é que vem da questão da educação. Não dá para a gente simplesmente dar. E essa questão de ensinar a pescar, né, é muito batido, né? A gente fala, mas quando a gente vai ver na vida real assim mesmo, eu, pelo menos, dei um salto de qualidade na forma como eu vejo essa questão de dar as coisas, né? Nós, do GAP, a gente tem aprendido que o dar, o por dar, é muito sem valor, e às vezes não tira a pessoa daquele estado de dificuldade que ela está, né? Só momentaneamente, mas a gente precisa, para dar sustentabilidade às ações, construir formas, construir caminhos para que essa pessoa, por si só, com ajuda inicial, mas que por si só possa trilhar e tirar não só ela, mas a família e, quem sabe, outros parceiros da pobreza, da vulnerabilidade social aí que a gente está vendo tanto acontecer no nosso país, que é um país muito desigual, muito desigual. É óbvio quando a gente fala isso, a gente escuta isso nos telejornais, mas é muito diferente quando a gente convive com as pessoas, né? Para mim, pelo menos, que moro no centro da cidade, e sempre pensei, é desigual, mas estar lá esse tempo inteiro e ver a realidade deles, você vê que eles se ajudam, né? A comunidade se ajuda porque você não tem para quem recorrer, né? Você não tem um poder público para te ajudar, e muito pelo contrário, é mais para enganar, né? Mais para prometer, enfim. É isso que a gente tem visto. Outra iniciativa, professora, é o Bazar Solidário. O GAP recebeu aí pelo menos cerca de 100 mil roupas de doação. Gente, tratar isso tudo.
Pense num trabalho que é tratar 100 mil roupas, separar o que é de homem, o que é de mulher, o que é de criança, o que dá para vestir, o que não dá para vestir, o que precisa ser lavado, o que já pode ir para o bazar, qual comunidade vai ser atendida. Mas a galera chegou junto, fizemos toda essa separação, não só de roupas, mas também a gente recebeu muito sapato, muito utensílio de cozinha, muita comida, né? Então a gente leva tudo isso para uma comunidade. Começamos pelas comunidades atingidas pelas enchentes, só que como é muita coisa, a gente vai ampliar, já estamos ampliando, já são mais de 12 bazares que a gente fez, um por semana, né? Nas outras comunidades que a gente vê que há necessidade, a gente monta, como se fosse a estrutura de uma loja. Coloca as roupas no cabidezinho, coloca tudo bonitinho, passa na comunidade, convida todo mundo, e quem vai ali usufruir desse benefício, ele é questionado de quantas pessoas que vivem na casa. 2, 3, 4, 10. Aí a gente dá um número de fichas para que ele, conforme a quantidade de pessoas, leve uma certa quantidade, 20, 30, 40, 50 itens daquele bazar, desses mantimentos que foram assim doados com muito carinho, muito amor, principalmente pela população de Ilhéus, mas não só, a Bahia inteira ajudou. A gente teve até de outros estados vindo donativos para cá, né? Então, essa é uma forma de levar dignidade. Outra coisa que a gente aprendeu foi justamente que você pegar uma sacola com roupa e entregar para uma pessoa, isso não é dignidade. Isso não é. A pessoa não escolheu nada, às vezes não tem o número dela, às vezes ela não é o estilo de roupa que ela veste. Então, quando a gente monta esse bazar, a pessoa escolhe do jeito que ela quiser e tem roupa para todo gosto, né? Então, é um aprendizado muito legal, né? A gente vem cada vez mais se conectando com o público que precisa de ajuda, e aí é o momento de você captar essas informações para começar a pensar em quais projetos o GAP pode hoje, com a sua estrutura, aplicar suas forças para que a gente não se frustre, né? Para que a gente não aplique a energia naquilo que não vai ser sustentável, né? E a gente enfrenta muitos desafios, muitos desafios. Outra frente interessante, a última que a gente aprendeu nesse trabalho, foi o GAP Saúde. Num primeiro momento das enchentes, a gente se preocupou muito com atendimento de saúde, até porque o poder público não teve essa capacidade, né? Vários postos de saúde foram afetados pelas enchentes, vários profissionais sequer aqui estavam, né? Assim, igual eu falei para vocês, estavam viajando no Natal e tudo mais, e aquele pronto emprego demorou a chegar, a chegada mesmo do médico, do enfermeiro nas comunidades, por onde a gente passou, foi precário no primeiro momento, né? Então, a gente, com as experiências que a gente escutou, a gente fez mutirões de saúde. Então, médicos voluntários, enfermeiros voluntários, técnicos de enfermagem, psicólogos, que naquele momento, no clímax principalmente das emoções, podiam ajudar. A gente ia nas comunidades mais afetadas, via quais as necessidades da comunidade e levava remédio, porque logo depois, principalmente das enchentes, a gente teve uma epidemia gripal aqui, uma síndrome gripal espalhada na cidade, né? Já não basta o desastre das enchentes, aí veio a gripe. Então, nesse momento, a gente distribuiu muitos remédios junto aos médicos, às comunidades aqui, né? Foram acho que 18, estou meio desatualizado, mas foram 18 ações de saúde, né? Às vezes, numa semana, a gente fazia 2 ações de saúde, porque a gente dá. E um aprendizado também de outro mundo, né? E não foi só a questão da síndrome gripal e outras coisas, não. Tivemos muitas doenças, por exemplo, igual a leptospirose, doenças associadas à crise, às enchentes, né? Então, que tinha lá os antígenos, enfim, as bactérias, os vírus que são levados pelas águas, né? Então, pessoas assim que tinham problemas graves, identificáveis, que a gente conseguiu fazer, inclusive, encaminhamento para o poder público, para a saúde, para o SUS, né? E que ajudou a gente na medida do possível aí. Hoje o acompanhamento está com eles. Esse processo do GAP Saúde, a gente está remodelando ele, né? A gente utilizou, num primeiro momento, profissionais de forma presencial e, no segundo momento, profissionais pela telemedicina, né? A gente tem 2 grandes parceiros, que foi o pessoal da SOS, lá de São Paulo, e da SAS, que é o pessoal do Rally dos Sertões, que chegou junto com a gente também, né? E através de conexões de internet, onde tinha conexão com a internet, a gente tinha esses profissionais à nossa disposição e a gente fazia esse link entre eles e a comunidade, né? Inclusive, o pessoal da SAS, o está chegando por aí, já chegou hoje e amanhã a gente vai
mostrar para ele como foi toda essa situação lá, principalmente para o lado ali de Sambaituba, onde a gente conseguiu fazer alguns atendimentos médicos via telemedicina. E não foi só isso, não. Essas foram as 3 frentes principais. Teve questões ambientais, eu acho que vocês viram aí nas redes, a questão dos 60 mil caranguejos que a gente coletou na Praia da Avenida, né? As enchentes lavaram os mangues, tiraram esses caranguejos de lá, num momento assim de reprodutivo, né? Um momento sensível, e com a ajuda de voluntários, foram cerca de 9 dias que a gente teve na Praia do Cristo ali, do lado de lá também, ali na Praia da Concha, a gente pegou nas pedras muitos caranguejos, foram cerca de 60 mil, né? Junto com o apoio do IBAMA, o INEMA também estava junto com a gente, né? Usando as suas viaturas, e os voluntários aí se dedicaram muito. Mas ali, gente, no primeiro dia, você batia o olho assim na água, na minha concepção ali, é meio milhão de caranguejos ali brincando. Muito, uma coisa assim, surreal. Mas a gente conseguiu fazer aquilo que deu para fazer, né? Aí a gente pode, de novo, destacar a falta de presença no poder público municipal. Sequer um agente da Secretaria de Meio Ambiente foi nos ajudar, sequer a gente não viu presença do poder público municipal, completamente perdido nesse processo, né? Limpeza do Rio Almada. Olha os desafios da crise. Existiram caravanas de mantimentos e de médicos para chegar na Lagoa Encantada que não conseguiram chegar, porque o Rio Almada há muito tempo não tinha a manutenção sobre a limpeza dele, porque existe ali um crescimento natural, claro, acelerado, né, pela ação humana também, de vegetação que vem saindo do seu leito, ela vai e fecha o rio. É Amazônia, é Baronesa, tudo cresce ali. Então, se não tiver o apoio do poder público para poder limpar, arrancar essas ilhas de vegetação e descer elas para o mar, a gente não consegue passar. E isso aconteceu, não foi uma, não, foram várias vezes. E o GAP, com os recursos que ele recebeu dessa campanha, a gente teve, depois de pedir ajuda do município, e claro, né, perdido mais do que tudo, o governo municipal não nos ajudar, porque também não tem estrutura e não tem sequer vontade política para isso, a gente que teve que bancar, foi cerca de R$18 mil que a gente gastou hoje nas enchentes, com as equipes da comunidade, que tinham um barco e gente para trabalhar, um pau doido para poder cortar essa vegetação, para poder abrir o Rio Almada. E hoje o Rio Almada está bonito de ver, para quem for para lá, de todo esse corte dessa vegetação que estava atrapalhando o fluxo e a navegabilidade no rio, que a gente conseguiu, dessa forma, ajudar com que os recursos chegassem à Lagoa Encantada, que foi inundada, ao Campinhos, né, a Aritaguá, toda aquela região ali, Rio Almada acima. Então, essas são as grandes ações que o grupo voluntário conseguiu fazer. A gente atendeu mais de 14 municípios com os recursos que a gente tinha aqui. Foi para toda a região aqui, Itajuípe, Coaraci, foi para Itabuna, enfim, o que a gente podia fazer, onde tinha um chamado de ajuda, a gente chamava os voluntários para poder fazer essa logística, né? Junto com a nossa assessoria também política, ajudou demais nesse processo também, né? Nos momentos onde o voluntário não conseguia estar lá todo o tempo. Passaram mais de 500 voluntários nessas 3 primeiras semanas do Natal até o início ali da segunda quinzena de janeiro, lá na sede do GAP, que é na Catedral, muita gente, nossa, gente guerreira, do nosso perfil, que já faz trabalho voluntário. Engraçado é isso, né? Já faz trabalho voluntário. E o voluntário do meio ambiente é o mesmo voluntário da área da saúde, é o mesmo voluntário da assistência social, só muda a temática, mas é o perfil mesmo. É quem se preocupa com a transformação da realidade, que se preocupa com o próximo, que dedica seu tempo acreditando na transformação. E esse é o caminho, minha gente. Esse é o caminho. Ou a gente faz, ou a gente vai ficar vendo o tempo passar. E uma cidade como nossa, Ilhéus, ela só não é a melhor cidade para se morar e para fazer negócios no interior da Bahia, porque a gente não quer. A gente não quer. Porque a gente acha que essa é a obrigação do poder público. Claro que é, mas eles não fazem. Então, a gente tem que movimentar. Então, parabéns, professor Hermindo, também, por estar mobilizando. Essas mobilizações são muito interessantes, né? Essas lives, essas conexões, essas reuniões, porque isso vai criando uma cultura do diálogo em que essa temática vem cada vez mais sendo tratada na sociedade. E, culturalmente, a gente tem que tratar a Ilhéus do jeito que ela merece ser tratada, né? Então, pessoal, cada ação que vocês fazem
na vida de vocês aí, no seu bairro, na sua casa, importa. Se existe um problema na sua rua, no seu bairro, que te incomoda, reúna com seus amigos. Ou comece sozinho, como a gente vê acontecer. Que a coisa, naturalmente, com consistência de trabalho, toda vez que você está ali ajudando, naturalmente ele vai crescer. E a gente consegue fazer pelo menos um pouquinho dessa transformação. A gente consegue envergonhar o poder público que tem a obrigação de fazer isso. E a partir disso, quem sabe a gente consegue um movimento, e eu acredito muito nisso, geral, generalizado, de todo mundo estar pensando sobre meio ambiente, né? Porque meio ambiente não é não pensar em ser humano, pelo contrário, quando a gente pensa em meio ambiente, o primeiro ponto é pensar no ser humano, na nossa qualidade de vida, no quanto é importante nós, como espécie, que domina esse mundo e faz o que quer com ele, temos a responsabilidade com todas as outras vidas, até porque sem elas, a nossa vida vai inexistir. E é acreditar, galera, e é luta, mão na massa, mão na massa, mão na massa, não tem outro caminho, né? Não basta rede social, a gente tem que sair do nosso conforto e ir para cima. E eu espero que vocês pensem sobre política. Você me dá uma licencinha, professora Emília? Política, eu entrei de forma completamente ingênua. Completamente ingênua. Vamos chegar aqui, fazer uma transformação, paz e amor. Não existe isso. Aqui é um ambiente de muita luta, muita luta. Até porque quem prega uma política transparente, de integridade, de honestidade, coletiva, sofre muito aqui dentro. A gente é alvo o tempo inteiro. Então, a gente tem que ter uma turma, uma equipe muito grande por trás para poder nos apoiar a seguir nessa luta. E vocês, como futuros agentes políticos, já comecem a pensar, já comecem a trilhar esse caminho, sabe? Porque se gente do bem, gente honesta não vir aqui para dentro, nós vamos continuar um país sempre atrasado, um país sempre de terceiro mundo, um país que perde o time de todas as mudanças. Venham para a política. Pelo amor de Deus, pensem em política. É muito importante isso.